Bom dia, hoje são 3 de novembro de 2013, domingo, Brasília, Distrito Federal. Este é o 16º vídeo sobre o livro Uma História Politicamente Incorreta da Bíblia. O autor é o Robert J. Hutchinson, norte-americano, formado em filosofia, morou 10 anos em Israel e ali estudou hebraico e depois fez um mestrado em estudos bíblicos. Ele é cristão e aqui neste livro ele defende sua crença cristã. Defende aqui sua crença cristã metendo o pau nos ateus. Aqui ele diz que os ateus são imbecis, são idiotas, otários, que os ateus são charlatães, que os ateus mataram mais gente na história do homem do que o homem religioso. E ele destila aqui sua raiva contra o ateísmo, né? Contra os ateus, neste livrinho aqui, ó. Há inúmeras bobagens aqui neste livro, né? Inúmeras, que estou mostrando, e com este aqui são 16 vídeos, né? Sobre este livro. O livro me foi indicado por um internauta aí que se apresenta Cosmos Evil, e ele me indicou este livro. Aí eu comprei, né, depois, quase um mês depois, e prometi ao Cosmos Evil que iria fazer algumas abordagens aqui sobre as besteiras que estão aqui no livro, né. Muito bem, então vamos aqui a mais uma besteira, né. No vídeo passado, aqui, melhor dizendo, aqui ó, na página 18, vamos ver aqui. Eu estou ainda abordando aqui o primeiro capítulo, né, do livro. O primeiro capítulo, que se intitula Por que se amotinam os gentios, né? Primeiro capítulo. São aí 16 vídeos, né, com este. Aqui na página 18, no vídeo anterior, eu já mostrei aqui um pouquinho, né? Na página 18 aqui, ó, o subtítulo é Os imbecis, ateus. Aqui o Robert J. Hutchinson está dizendo que os ateus são imbecis. Ele diz assim, ó, os imbecis, os ateus, ou seja, que são imbecis, né? Para ele, ó, aqui está, tá? Veja aí, ó. O subtítulo, um dos, né, subtítulos do capítulo 1º aqui do livro, né? E aqui ele fez uma referência a um ateu chamado o Marquês de Sade, né? Que foi um ateu. E foi um cara depravado assim, sexualmente, porque o Marquês de Sade, de onde se originou o termo sadismo, ele era, principalmente na época, considerado aí um depravado sexual, porque ele defendia a liberdade sexual de todas as formas, né? E ele fazia ali muitas extravagâncias sexuais, para a época dele, né? Eram aberrações. Muito bem. Então o Marquês de Sade era um ateu e ele descia o pau nas religiões, né? Porque, segundo ele, as religiões travam, né? Em sua quase totalidade, elas travam ali o sexo, né? A liberdade sexual, o que é uma loucura, né? E eu vou provar aqui, em vários vídeos. Pois bem, então o Robert J. Hutchinson, ele mostra aqui neste livro infantil dele, ele aqui tenta associar sadismo, depravação sexual com ateísmo. Ele prega aqui, falsamente, que os ateus, por exemplo, pregam contra as religiões e contra a Bíblia, que é o livro sagrado para ele, Robert J. Hutchinson, que é cristão. Para ele, o livro sagrado é a Bíblia. Só que para os muçulmanos, não. É o Alcorão. Só que ele, obviamente, não trata disso, né? Pois bem, então aqui ele tenta falsamente fazer uma associação de que os ateus criticam as religiões e criticam, por exemplo, a Bíblia cristã, porque os ateus querem ter uma vida libertina, uma vida de depravações de toda a espécie. E, portanto, aí eles criticam as religiões e a Bíblia por isso. Veja a infantilidade do escritor
Robert J. Hutchinson. É o que eu sempre digo, um livro deste aqui só pode fazer sucesso no meio religioso, porque os fanáticos vão ler as porcarias que estão aqui e vão acreditar nelas, simplesmente porque o fanático ele não aceita a verdade. Quando a verdade fere a fé, a crença deles, eles não aceitam. Portanto, aqui um livrinho desta espécie só pode fazer sucesso no meio religioso, mas no meio intelectual é um livrinho que merece um lugar específico para ele, a lata de lixo, correto? Então vamos aqui a mais uma passagem aqui do Robert J. Hutchinson, tentando inutilmente macular a imagem dos ateus, quando na verdade depravações sexuais a gente vê aos milhões nas religiões e também no cristianismo, né? O que eu já mostrei aqui. E sobre sexo eu vou fazer inúmeros vídeos mostrando as depravações sexuais que existem no meio religioso e aqui no caso principalmente no cristianismo. É o que a gente vê por aí, não é? Nas igrejas evangélicas, nas igrejas protestantes e na igreja católica apostólica romana. Milhões, e isso não é hipérbole, não é exagero, milhões de depravações sexuais, né? Muito bem, então vamos aqui a mais um detalhe, por causa do tempo, né? O tempo é o meu pior inimigo. Muito bem, então vamos aqui, na página 18, ó, o Robert J. Hutchinson, escreve assim, o subtítulo, os imbecis, ateus, ou seja, os imbecis, os ateus, tá? Muito bem. Vamos aqui, que eu transcrevi para cá. Os imbecis, ateus. Aqui eu coloquei parênteses e dentro do parênteses, reticências. 3 pontinhos. Ora, isto aqui quer dizer que antes do que está aqui, existem mais coisas. Só que elas não são úteis para o que eu estou agora explicando, correto? Ou seja, eu excluí algumas expressões que estão antes. Ó, então eu coloco assim, 2 parênteses, né? Aqui, ó, parênteses e reticências. Muito bem. Então o Robert J. Hutchinson, na página 18, escreve assim, ó, está aqui no livro, ó, tá? Ele escreve assim, ó, o Marquês de Sade, e aqui também, ó, eu retirei algumas expressões que estão aqui, porque elas não são úteis à minha explicação, correto? Só por isso. Então vamos lá. Diz o Robert J. Hutchinson, o Marquês de Sade, dizia ele, que o sexo é tão importante quanto comer ou beber. E nós devemos permitir que tanto um quanto outro apetite sejam satisfeitos, com o mínimo de limitações ou falsa modéstia em todos os casos. Então aqui o Robert J. Hutchinson trouxe um ateu como exemplo, o Marquês de Sade, que era considerado um depravado sexual lá na sua época. Pois bem, e aqui ele frisa, né, ele destaca, o Robert J. Hutchinson faz aqui um destaque numa afirmação do Marquês de Sade. Ele faz isso num tom de crítica, querendo insinuar que o ateu só pensa em sexo, só pensa em depravação sexual. Pura ignorância e pura malícia do escritor Robert J. Hutchinson. Porque se ele olhar, virar os olhos para a religião dele cristã, católica ou evangélica, ele vai ver ali o que é realmente aberração sexual. Mas é óbvio, ele não mostra isto aqui no livro, né? E tenta falsamente imputar essas depravações sexuais aos ateus, como se isso fosse um costume dos ateus. Muito bem. Então vamos aqui. O Marquês de Sade, pouco importa para mim se ele era ateu, pouco importa para mim se ele era um depravado sexual. Agora, a afirmação dele aqui é 100% correta, 100% verdadeira. E isso é do conhecimento de qualquer estudioso, de qualquer cientista que estuda profundamente a sexologia, o sexo. Então o Marquês de Sade, quando ele afirma isto aqui, ó, o sexo é tão importante quanto comer ou beber.
e nós devemos permitir que tanto um quanto outro apetite sejam satisfeitos, com um mínimo de limitações ou falsa modéstia, em ambos os casos, em todos os casos. Isso é uma grande verdade. O sexo é uma coisa linda, maravilhosa, que traz benefícios à saúde dos animais que praticam sexo, o homem ou animais irracionais. O sexo é uma coisa maravilhosa, uma coisa prazerosa e que traz benefícios à saúde. Qualquer cientista sabe do que estou falando. Qualquer cientista, qualquer sexólogo que tenha ali profundo conhecimento em sexologia sabe do que estou falando. O sexo é uma atividade prazerosa e benéfica ao corpo humano e até mesmo aos animais irracionais que praticam sexo, né? As religiões, e aqui no caso com mais ênfase o cristianismo, transformou o sexo, uma coisa normal do ser humano, em algo pecaminoso, em algo impuro, em algo hediondo, em algo ali que pertence ao Satanás, aos demônios. Tudo isso, criação das religiões, principalmente do cristianismo. Sobre sexo, vou aqui fazer vários vídeos, inúmeros, mostrando a visão doentia, a visão maléfica do cristianismo, por exemplo, em relação ao sexo. O cristianismo transformou o sexo em algo hediondo, em algo impuro, por pura ignorância. Vou aqui mostrar um livro, rapidamente, que é um dos melhores livros que já li, livro sério, com dados sobre a sexualidade, sob a visão do cristianismo. É o livro da Uta Hagen-Heinemann. Aqui está, ó. Uta Hagen-Heinemann. O livro é Eunucos pelo Reino de Deus. E aqui diz na capa: Mulheres, Sexualidade e a Igreja Católica. Este livro aqui é simplesmente um livro fundamental para quem quer ter conhecimento da concepção, da visão doentia da Igreja Católica Apostólica Romana, do cristianismo, sobre o sexo, sobre a mulher. Porque, segundo a visão do cristianismo, a mulher e o sexo, no fundo, foram coisas como se tivessem sido criadas pelo demônio, pelo Satanás, pelo diabo, pelo capeta. Tudo isso, loucura do cristianismo. E este livro aqui é de uma teóloga, não estou falando de ateísmo, uma teóloga, Uta Hagen-Heinemann. As notas aqui da orelha do livro, aqui está, são do teólogo brasileiro Leonardo Boff. Leonardo Boff. As notas aqui de orelha do livro, ó, tá? E aqui, só para você situar bem quem é Uta Hagen-Heinemann, aqui diz assim, logo aqui, ó, no finalzinho, ó, diz assim: Uta Hagen-Heinemann, considerada a maior teóloga do mundo, perdeu sua cátedra na Universidade de Heidelberg quando publicou este livro. Pela primeira vez em 2000 anos de Igreja Católica, uma mulher ousa dar nome ao problema que não tem nome, a sexualidade. Este livro é uma contribuição incalculável à história da sexualidade humana. Em suas quase 400 páginas, a autora faz uma pesquisa monumental sobre as regras e virtudes da Igreja sobre a sexualidade feminina, que vai das suas raízes pré-cristãs até os dias de hoje. Este livro abalou a Igreja,
e pela sua grande originalidade e erudição da autora, tornou-se um dos mais importantes do nosso tempo em sua área. Rosimeire Muraro, escritora brasileira. Aqui está. Este livro aqui mostra a verdade nua e crua da visão do cristianismo, a visão doentia do cristianismo, principalmente da Igreja Católica Apostólica Romana, sobre a mulher, sobre o sexo. E como eu sempre digo, os cristãos, de forma ignorante, porque o cristianismo começou logo com pessoas analfabetas, pessoas sem nenhum conhecimento, pescadores ali, né, no mundo da Bíblia, né, no Oriente Médio ali, no Iraque, né, começou no Iraque, a saga lendária de Abraão em encontro ali com Deus, Javé, lá no Iraque, em Ur, depois tomou ali Canaã, não é isso? E depois de muitos e muitos anos surgiu aí o cristianismo, né, lá em Jerusalém. Pois bem, ali, aquela visão daquele povo era uma visão completamente doentia, completamente dos cristãos, completamente uma visão deturpada sobre a mulher, sobre o sexo. E o cristianismo elevou ao ápice o sexo como pecado, numa visão completamente hedionda e ignorante sobre a mulher, sobre o sexo. Isso aqui eu farei ainda em vários vídeos, né? Então vamos aqui. O Marquês de Sade, pouco importa se ele era depravado sexual ou não, só o que ele falou aqui sobre o sexo é a pura verdade. O sexo é uma atividade maravilhosa, prazerosa, que é profundamente benéfica ao corpo humano. Tanto é verdade que há alguns anos aí, um médico, ministro da Saúde, não me lembro agora o nome dele, depois em outro vídeo vou aqui comentar isso, ele publicamente aconselhou o povo brasileiro a fazer sexo 5 vezes por semana. 5 vezes por semana. Não me lembro agora, no tempo do Lula era presidente. Então o ministro da Saúde aconselhou o povo brasileiro a fazer sexo 5 vezes por semana. Por que ele disse isso? Porque ele conhece, ele é médico, né? Ele é médico. E ele disse puramente a verdade. O sexo é uma atividade que não deve ter, como bem eu disse aqui o Marquês de Sade, pouco importa se ele era depravado sexual ou não, o sexo não deve ter limitação alguma, desde que as pessoas ali envolvidas numa relação sexual aceitem as ideias do seu parceiro ou de sua parceira. Então não deve haver limitação alguma em se tratando de relação sexual, porque não há limites, desde que os companheiros ali o aceitem, né? O aceitem. Muito bem. Falsa modéstia na relação sexual é outra desgraça, que não deve haver falsa modéstia, né? Não deve haver. O sexo deve ser uma atividade considerada pura, que é pura, prazerosa e benéfica ao corpo humano. Muito bem. Então tudo isso aqui, essa afirmação do Marquês de Sade, pouco importa se ele era depravado sexual ou não. A afirmação dele bate certinho com o conhecimento científico acerca da relação sexual, que é uma coisa prazerosa e benéfica ao corpo, ao organismo, né? O sexo é bom para combate à depressão, certos tipos de depressão, é bom para o bom humor, o sexo, é bom para a circulação sanguínea, né? Até mesmo para a pressão alta, muita gente aí ainda propaga isso, para a pressão alta, hipertensão, o sexo é uma maravilha. E são vários fatores que ainda vou aqui em vários vídeos mostrar, né? Os benefícios do sexo, da relação sexual. Pois bem, então essa afirmação aqui do Marquês de Sade é puramente uma afirmação científica. O sexo é uma coisa maravilhosa, né? Muito bem, que deve ser praticado com responsabilidade, né? E com prazer e não apenas procriação.
né? Muito bem. Então vamos aqui. Para mostrar que o cristianismo elevou o sexo à condição de pecado, de coisa impura, eu só posso trazer aqui logo como exemplo diretamente a Bíblia, né? A Bíblia é dividida, a Bíblia cristã, a Bíblia dos cristãos, que é a do Robert J. Hutchinson, que para ele é o livro sagrado, para ele. Só que para os muçulmanos, o livro sagrado não é a Bíblia dele, a Bíblia cristã, é o Alcorão. Para os judeus, descendentes do povo hebreu, da Bíblia, né, da história da Bíblia, o livro sagrado para o povo hebreu, judeu, não é a Bíblia cristã do senhor Robert J. Hutchinson, de forma alguma. É a Bíblia hebraica, que traz inúmeras diferenças entre a Bíblia cristã do Robert J. Hutchinson, correto? Então a Bíblia hebraica é outra coisa. Muito bem. Então vamos aqui. Vou mostrar que a Bíblia cristã, que se divide em duas partes. Você tem um Velho Testamento, não é isso? E um Novo Testamento. O cristianismo só existe no Novo Testamento. Tá? No Novo Testamento. No Velho Testamento não há cristianismo ali. E no Velho Testamento não existe, no Velho Testamento, que é a Bíblia judaica, não existe proibição alguma quanto à relação sexual. No Velho Testamento não existe. Na Bíblia cristã, na Bíblia do Robert J. Hutchinson, não existe nada que proíba a relação sexual. Essa proibição vem apenas no Novo Testamento, que é o cristianismo puro. Ali sim, no Novo Testamento, a ignorância, a visão deturpada que os cristãos tiveram sobre o sexo é completamente absurda. Vai subindo ao pico do Monte Everest. E aqui vou mostrar logo um exemplo. Sobre sexo, já disse. Farei aqui inúmeros vídeos, né, mostrando a visão deturpada, a visão doente do cristianismo sobre o sexo. Transformou o sexo numa coisa hedionda, por pura ignorância dos cristãos, né? Pois bem, vamos aqui então à Bíblia, mostrando logo um exemplo. Ó. Novo Testamento. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, né? O que foi atribuído aqui ao apóstolo Paulo. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 1 e 2. Vou logo de cara mostrar aqui a visão deturpada do cristianismo sobre o sexo. Então, vamos lá. Diz assim, o apóstolo Paulo, que, segundo aqui a Uta Rankin-Hennemann, considerada a maior teóloga do mundo, segundo ela, o apóstolo Paulo aqui, do Novo Testamento, era um psicopata sexual, era um louco sexual, porque ele via o sexo como pecado, como coisa suja. E aqui está a prova, na própria Bíblia, mostrando aqui o que é o cristianismo. Muito bem, veja, 1 Coríntios 7, versículos 1 e 2. O 2 aqui é o versículo 2, tá? O 1 aqui, ó, vem sem numeração. Então vamos lá. Diz assim, ó. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Veja aí a visão que eles tinham da mulher, do sexo. Diz aqui, palavras atribuídas ao apóstolo Paulo, que é queridinho aí dos cristãos. Ele diz assim, quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Mas, por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Veja aqui a imbecilidade do apóstolo Paulo. Ele está aqui dizendo que é bom que o homem não toque em mulher, porque ele era casto, ele era virgem, não praticava sexo. Uma loucura, que é uma loucura, e vou mostrar isso em vários vídeos. Ele não praticava sexo. Por quê? Porque ele via o sexo como algo impuro, algo hediondo. E aqui ele diz de forma bem clara, é bom que o homem não toque em mulher, não procure mulher, que o homem se mantenha casto, que o homem se mantenha virgem.
Já pensou, internauta, se os loucos daquela época seguissem aqui, se todas as pessoas, todos os homens, seguissem aqui o conselho desse louco chamado apóstolo Paulo? O que aconteceria ali com o povo de Israel? O que aconteceria se os judeus obedecessem ao comando desse louco aqui, apóstolo Paulo? Ora, não haveria um judeu hoje vivo, ano 2013, porque vem a procriação por meio do sexo. Se todos os homens, todos os judeus, lá da época há 2000 anos, se todos os judeus seguissem à risca o conselho desse louco apóstolo Paulo, não toque em mulher, então hoje não haveria um judeu vivo hoje. Seria a exterminação de uma raça. Veja que loucura o cristianismo, né? Pois bem, e aqui, já que o tempo é pouco, faltam 5 minutos, e aqui ele diz, ó, o apóstolo Paulo, palavras atribuídas a ele, tá? Isso não quer dizer que ele tenha proferido isso aqui, sabe? São as loucuras da Bíblia. Quando a Bíblia indica, fulano de tal disse, na verdade não disse. Tudo isso é apenas palavra que passou de boca em boca. Pois bem, então aqui o apóstolo Paulo diz, é bom que o homem não toque em mulher. Veja a visão dele acerca da mulher. Veja a visão dele. Muito bem, e aqui ele continua. Mas, por causa da impureza, cada um, ou seja, cada homem tenha uma esposa e cada esposa tenha um marido. Veja aqui a ignorância do apóstolo Paulo e do cristianismo. A visão deturpada, doentia desses analfabetos e semi-alfabetizados sobre o sexo. Eles viam o sexo, os cristãos, viam o sexo como uma coisa pecaminosa, uma coisa pecadora, uma coisa impura. E aqui ele diz, ó, bem claro, ó, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, ou seja, mas por causa do desejo sexual, ou seja, o desejo sexual, sob a visão do cristianismo, era algo impuro, sujo, nojento, que deveria ser rejeitado. O sexo. E aqui ele diz, ó, por causa da impureza, ou seja, por causa do desejo sexual, aí sim, o homem deve procurar uma esposa. E a esposa deve procurar um homem, o esposo. Veja aqui logo de cara a visão deturpada, doentia do cristianismo sobre o sexo. Como o cristianismo, esse movimento formado por analfabetos, como esses idiotas viam o sexo como uma coisa pecaminosa, como uma coisa impura. E é isso aqui que escreve bem a teóloga Uta Hagen-Heinemann em seu livro, né? Eunucos pelo Reino de Deus. E em vários vídeos vou mostrando direitinho. Portanto, aqui, mais uma imbecilidade do escritor Robert J. Hutchinson, que tenta falsamente macular a imagem dos ateus neste livro dele. Uma história politicamente incorreta da Bíblia, cheia de baboseiras que estou mostrando aqui, né, em vários vídeos, e que continuarei aí mostrando. Muito obrigado.